Gente, eu estou aqui hoje com um super amigo e um músico que eu admiro muito mesmo, cara. Sou seu fãzaço. Então, para mim, ter você aqui... Recíproco. Pode saber. Violonista, top, arranjador, compositor, Marco Pereira. Obrigado, Nelson. Prazeraço ter você. Prazer enorme, obrigado pelo convite. Mas e aí, esse comecinho então? Ele começou... Então, começou assim, primeiro violão. Na brincadeira, hash. o violão hash verde, né? E eu me lembro que eu chegava da escola, eu nunca tive muita dificuldade na escola, era tranquilo, assim, eu ia bem. Aí fazia o que eu tinha que fazer lá, meus deveres e tal, não sei o quê, e ficava um tempo ocioso, né? Assim, aquelas tardes enfadonhas da adolescência, né? Do início da adolescência. E um dia eu pensei, eu falei, poxa, se eu tivesse um violão, lembrei desse meu amigo que tocava, eu falei, poxa, se eu tivesse um violão também, né? E aí pedi, aí meu pai me deu um violão ruim pra caramba. A marca era Hash, você imaginar a marca do violão. O violão era verde, de corda de aço. Nossa! Cabia um dedo, o dedo Segovia, cabia embaixo da corda. Duro pra caramba. Por isso você desenvolveu essa mão aí. Acho que foi. Mas aí logo eu troquei por nylon e tal, não sei o quê. E aí começou na brincadeira, né? Aí brincadeira, aí passava. Era capaz de passar horas e horas e horas a fio. Essa coisa mesmo. É a coisa da vocação mesmo, né? Pra música. Precisa disso, né? Porque a música você só consegue... O instrumento, né? Eu acho que a gente só consegue atingir um grau de excelência assim... com muita... a gente tem um lado intelectual que é importante, né? Que faz parte e não pode ser negligenciado, né? Mas tem um lado atlético também, né? Que é a coisa do dedo mexer, né? Academia. Então, e aí é igual corredor, o cara fica correndo 100 metros rasos, o cara todo dia vai lá e né? A gente também fica passando. Então, eu acho que tem que ter uma certa vocação para encarar essa repetição que chega a ser meio maluca, né? Principalmente para quem não toca, quem está em casa só ouvindo. Não, aí é insuportável, né? Fica aquela passagem 500 mil Aqui em casa ainda bem que eles adoram, mas às vezes quando eu estou estudando alguma frase, alguma coisa, a André fala, nossa, aquela frase, você repetiu aquilo 500 vezes. Mas é mesmo. Eu tenho tocado bastante com o Toninho Ferragutti, que é um parceiro querido, né? Um amigão. Ele é muito engraçado, ele fala assim, atualmente eu tiro o acordeão do estojo, quando eu dou aquela primeira puxada no fole, as portas da casa já começam plá, plá, plá. Tudo plá, plá. Fechando as portas. Porque ouvir estudar é muito difícil, né? Mas aí, depois ficava o dia inteiro, né? Tocando. Aí minha mãe que insistiu para ir no conservatório. Vai estudar, meu filho, vai estudar música, né? Aprende direito esse troço aí, né? E aí entrei no Conservatório da Lapa, ali, um garotão ainda. E ali começou uma formação muito interessante. Eu tinha um professor, o primeiro método que ele me deu foi um método do Tárrega. Era um pequenininho, eu fiz uma semana, eu já trouxe o método inteiro, assim. Já tocava, tinha facilidade, gostava, estudava, caramba. Aí começou o outro, e aí aconteceu uma coisa engraçada na aula. Eu decorava os exercícios que ele passava, chegava pronto, gabaritava, né? Aí 15, 20 minutos, aí tinha que ir para casa estudar mais, né? Para poder trazer na outra semana. E aí era aula de 1 hora, aí ficava um tempo ocioso, né? E até um belo dia, aí ficava meio uma saia justa assim, né? Sem muito saber o que fazer e tal, ele também. Ele era super tímido, esse professor que eu tinha, Davi. Aí um dia o Davi tinha um piano na sala, aí o Davi levantou da cadeira, largou o violão, sentou no piano e arrebentou. O cara tocava piano pra caramba. Depois vinha descobrir que ele queria ser um concertista de piano, né? E aí ele começou, primeiro dia ele tocou, e depois falou, sabe o que é isso? Eu falei, não. Ele falou, isso é Mozart. Eu falei, caraca, né? Não tinha a menor ideia. Não conhecia nada de música clássica, nada. E aí ele começou a me introduzir no mundo da música clássica. Depois ele me orientou para estudar com Isaías Sávio. Nesse meio tempo, formou-se uma orquestra de amadores na Lapa. E aí eu comecei a tocar baixo acústico. Eu fui baixista também já. O cara é plural. Comecei a tocar, Depois aí chegou uma hora então que eu vou refazer aqui. Eu estou aqui com cantor, baixista, guitarrista. Aliás, eu quero mostrar a minha música. Aí toquei, inclusive quando foi fundada a Orquestra Sinfônica Jovem de São Paulo, eu fiz teste e entrei. Eu era o primeiro contrabaixista da Sinfônica. Fiquei lá 3 anos. Aí comecei a ter um certo conflito, assim, né? Tinha que escolher um para tocar em frente e o violão me chamava mais do que o baixo. Aí eu
larguei o baixo. Marco, você também é um cara assim, que eu admiro muito, porque você trabalha também em muitas frentes diferentes. Além de ser o teu trabalho como solista, você faz arranjos, você compõe, escreve, faz direção artística. Eu participei de um projeto que foi direção artística sua. Foi. Uma série que chamava Grandes Encontros. Grandes Encontros. Exatamente. Teatro Leblon, né? Que foi o Paulo Moura com o Maurício Enhorne. Isso. E era eu e o Tony Botelho fazendo guitarra. Que acabou virando um disco lindo, adoro aquele disco, só tocando cachimbinho. Exatamente. Aquela série foi muito bacana. Foi muito legal. Com o Paulo Moura. Encontros, esse do Paulo Moura com o Maurício foi lindo, né? Teve o Hermeto. O Hermeto, aí a gente perguntou ao Hermeto quem você gostaria, né, de chamar. Ele falou Patativa do Ossari, e a gente, caraca, Patativa do Ossari tava velhinho, né? Como é que vai trazer? Aí conseguimos armar um lance que fizemos um vídeo, né, com o Patativa falando e tal, não sei o quê, e aí combinamos com o Hermeto o seguinte, ele não ia ver o vídeo. As coisas que o Hermeto gosta, ele ia reagir. Esse desafio. Olha, então ele ia subir no palco, a gente ia projetar o vídeo, entendeu? E 2 vídeos diferentes, um para cada dia. Projetava o vídeo, entendeu? E ele vendo, ele ia começar a interagir com coisa. Cara, foi sensacional. Teve uma noite do trombone também, 3 gerações, que foi lindo também, com o Vitor Santos, Zé da Velha, e o Raul, né, velho? Raul do trombone e tal. 3 gerações. Olha, foi muito legal. A gente teve coisas lindas lá. Nossa, incrível. Então, falando dessa sua... Como é que chama? Seu leque de atividade. Também você, professor... Tem que se virar, né, Nelson? Tem a carreira acadêmica. Eu acho isso mesmo. Se vira nos 30, né? Exatamente. Eu sempre encarei para mim a mesma coisa. Assim, eu tenho que estar fazendo várias coisas. Então, dando aula, levando a minha carreira solo, tocando com outros artistas, escrevendo arranjo. Mas uma coisa que eu achei bacana no teu livro é essa coisa de você fazer um negócio que vai de norte a sul e tal. Obviamente não tem como colocar tudo, né? Mas você colocou muita coisa, né? Entrou bastante coisas diferentes, assim, que não... Normalmente, até eu mesmo, muita coisa eu desconhecia. Algumas eu tive que fazer uma tradução da minha cabeça, né? Uma que eu nunca ouvi nada foi Maculelê, por exemplo. Assim, Malevade Maculelê. Aí coloquei uma lá, tem o tambor de crioula também. Porque não tem são coisas para violão, né? São coisas... Você adaptou para o violão, no caso. Exatamente, Porque muitas das coisas eu... aprendi né? Já comecei a aprender lá com macumbinha. Eu sempre gostei disso. Então, eu, de certa forma, tinha já um registro assim na minha cabeça, né? E depois comecei a ir mais fundo e pesquisar e tal, não sei o quê. E alguns que eu desconhecia, né? Não sabia. Por exemplo, a chula baiana, né? A chula baiana, porque tem 2 chulas no Brasil. Tem uma lá no Rio Grande do Sul e tem uma que é do Recôncavo, né? Especialmente da região ali de Santo Amaro, que é a terra do Caetano e tal, não sei o que, da Betânia. E eu tenho um amigo muito querido lá, que é o Roberto Mendes, e foi quem realmente me ensinou, né? Me mostrou como é que era a chula e tal, não sei o quê. São várias diferentes versões da chula. Ele me passei, inclusive na época eu tinha uma câmerazinha, eu passei um dia inteiro, né? Ele tocando e eu filmando, tudo quanto era ângulo e tal, né? E depois eu apanhei uns 6 meses para conseguir tocar. Cara, você está falando um negócio, porque esses ritmos eles são extremamente sincopados, né? E muitas vezes o deslocamento da acentuação é muito forte, que se você não prestar atenção, quando você vê, você está em outro lugar, né? É verdade. Eu tenho um caso interessante. Uma vez eu fui tocar em Angola. Foi um festival de música instrumental, da música angolana, tal, que eu fui convidado. Mas na minha ingenuidade, eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma introdução e aí depois eu vou deixar 8 ou 16 compassos em branco só para ter a levada, a banda tocando a levada, e aí eu entro com a melodia lá na frente, só para ter essa levada, que a levada era boa, então eu escrevi lá, 16 compassos de levada e entrava eu. Quando eu cheguei lá em Angola, para ensaiar com os caras, então aqui tal, o cara ótimo, tal, vamos fazer. E eu tocava, aí quando eles começaram a tocar,
Eu não conseguia entrar, mas não conseguia entrar de jeito nenhum, bicho. Não conseguia entender onde estava um, cara. Eu falei, porra, bicho, onde é que vocês estão tocando um desse negócio? Porque era completamente deslocado. Fica tudo deslocado. Completamente deslocado. Aí eu tive que fazer essa onda. Eu filmei, falei, cara, vou contar 1, 2, 3, 4. Você toca esse negócio aí pra mim. Levei pro hotel pra estudar, pra poder tocar no dia seguinte. Senão eu não ia conseguir tocar, bicho. Que é tudo deslocado. É deslocado. E hoje em dia, sempre perguntar como é que é, não lembro mais. Tem alguns. Era muito longe, cara. Tem alguns que eu coloquei no livro que tem. Que eu coloquei um shakezinho. Isso é bom. Conta 4, entendeu? Bom. Porque tem o Ijexá, por exemplo. Aonde é que tá um aí? Então, esse aqui porque tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4. É engraçado que depois que você entende fica bom, né? Porque como esses baixos são todos sincopados, né? É muito legal. É engraçado, o Ijexá tem uma coisa, às vezes você pega no rádio, você tá ouvindo, né? Se você liga o rádio no meio da música e você pega invertido, é verdade. Você fica ouvindo a música. Ela vai toda torta. Ela vai toda torta. O João Bosco tem um Ijexá que a gente toca muito no show dele. Que principalmente quando a gente vai para fora do Brasil, eu fico olhando o pé das pessoas, tá todo mundo ouvindo outra música. Outra música, estão batendo o pé num completamente errado. Completamente errado não, completamente outro. Então o cara tá ouvindo uma música que não é a mesma música que a gente está tocando. Isso é engraçado demais, né, bicho? O cara tá ouvindo outra coisa. Outra coisa. Porque esses baixos são trocados, né? Me lembro quando o Gil fez o Expresso também, né? Que é todo... Que na verdade vem da chula, né? Que é... Né, Cong? Né? E fica... Você tem... De repente você pensa, entende ele fora e vira outra coisa. Né? Vira outra coisa.
Beleza, Nelson. Obrigadaço, cara. Azul. Obrigado a você. Amigo Léo é meu filho, né? Teu filho, né? Que bacana. Só que ele é roqueiro, né? Então, há um tempo atrás, estava na onda aqueles MP3 player, né? Tinha uns pequenininhos assim. Aí a gente fez uma viagem para Argentina e no free shop eu comprei. Ele tava doido para ter um, né? Aí eu tinha um lá legalzinho, daí eu comprei. Aí disse, pô, chegando lá em casa aí eu coloco as músicas para você e tal, não sei o quê. Aí ele escolheu lá os rock todo dele lá, os o Kiss, não sei o que, The Purple e tudo, né? Aí eu, no final, só meio de sacanagem, assim, eu falei, ó, tem espaço ainda. Aí, não quer pôr o amigo Léo aí também, pra você ter? Aí ele falou, não precisa não, pai, tá bom assim. Ele não quis ouvir, ele não quis ouvir. Não, tá bom, você já toca tá bom. no seu concerto essa aí, tá bom, tá bem homenageado.